Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Eu comecei a ler esse livro, Esquerda e Direita, Perspectivas para a Liberdade. E esse livro tem uma abordagem diferente da qual eu me enquadro, que eu escolho, mas tem uma abordagem muito interessante a respeito do conceito de liberdade. Esse livro trata um pouco sobre o senhor Murray Rothbard, e ele já é falecido, mas é um dos fundadores, por exemplo, do Instituto Mises. Mas vamos lá, eu gostaria na verdade de pensar um pouquinho com vocês sobre liberdade, não dentro do que o livro traz, mas sobre o conceito em si de liberdade. E isso também trazendo no fim um pouco da visão cristã, a visão bíblica de liberdade. Vamos lá, eu sou livre para matar uma pessoa? Sou. Eu sou livre para praticar um suicídio? Sou. Eu sou livre para traficar? Sou. Eu sou livre para arrancar meu braço? Sou. Eu sou livre para trair minha esposa? Sou. Eu sou livre para fazer qualquer coisa dessa. Eu também sou livre para construir uma casa, eu sou livre para procurar um emprego, eu sou livre para plantar uma árvore, para fazer o bem, para ajudar ao necessitado, bem como também sou livre para fazer o mal ao necessitado, né? Oprimi-lo ainda mais. Pois bem, sou livre para poder fazer todas essas coisas. Mas será que moralmente falando, eticamente falando, essas coisas trarão consequências boas? Pense aqui comigo o seguinte: eu vou fazer um mal para alguém. Por exemplo, eu mato um rapaz. O pai desse rapaz vem e me mata por vingança. Ou então eu sou preso e dentro da prisão eu sou molestado, eu passo por várias situações difíceis. E se eu não matar isso, nada disso pode acontecer comigo. A probabilidade de uma dessas duas coisas acontecerem comigo é quase 1%, 2%. É quase nula, na verdade. Então, quando a gente para falar sobre liberdade, a gente jamais pode perder de vista a relação de causa e efeito. Ora, se eu posso praticar uma ação que me levará para o bem, por que eu vou optar por adotar uma ação negativa? Por conta da nossa natureza. Algumas pessoas que estão vendo esse vídeo podem dizer, mas o conceito de Rothbard é um conceito econômico, não é um conceito de sociedade, não é um conceito social. Olha, repito, não quero falar sobre o assunto, sobre o tema do livro. Mas se eu fosse falar sobre o tema do livro, logo nas primeiras páginas, tanto no prefácio aqui feito pela Vide Editorial, pelo senhor... como é o nome dele aqui, rapaz? Pelo senhor Dionísios Amêndola, bem como também pelo conceito inicial, trazido já nas primeiras páginas do próprio Rothbard, ele critica, por exemplo, o movimento conservador, dizendo que o movimento conservador, na verdade, é a causa do movimento comunista. Né? É um embrião que a longo prazo vai gerar um movimento comunista da vida, digamos assim. Né? E isso, para mim, é algo assim, eu posso estar errado, mas eu acredito que seja algo totalmente surreal e irreal. Pois bem, então, assim, se você tem duas opções e você, tomado de paixão ou tomado de razão, tomado de altruísmo ou tomado de egoísmo, escolhe uma dessas duas opções, a opção boa ou a opção ruim, ora, você vai tomar a opção, você vai fazer a escolha com base naquilo que domina você. Por exemplo, se eu sou casado com minha esposa, como graças a Deus sou, e aí eu escolho, por exemplo, adulterar com uma moça, naquele determinado ponto da minha vida, isso foi uma causa isolada, naquele determinado ponto da minha vida, a lei que me domina não é uma lei boa, é uma lei ruim. Por quê? Porque olha o trauma que eu vou causar na minha esposa. Se eu tiver um filho, olha o trauma que eu vou causar aos meus filhos. E se isso for uma prática recorrente, eu já não eu passo, na verdade, a ser uma pessoa que é regida sobre uma égide corrupta. Porque eu causo o mal ao meu próximo de forma deliberada. De outra forma, por exemplo, se eu resisto às paixões, se eu resisto às situações da nossa vida,
né, com esforço, com sacrifício, com renúncia, colocando-me ou procurando colocar-me na posição que eu realmente ocupo, e que para que isso ocorra eu preciso, antes de mais nada, entender e ver quem eu verdadeiramente sou, reconhecer os meus erros, eu vou tomar ações, eu vou tomar atitudes pautadas na razoabilidade, na inteligência emocional, no altruísmo, né, na moralidade, né? Tem um autor que eu gostava muito dele, e ele tem um livro muito bom, e ele dizia o seguinte: olha, o que é bom, o que é bom e o que é mal? Isso era uma pergunta que meu professor de filosofia fazia no meu curso de Direito. O que é bom e o que é mal? A gente não sabe, o que é bom para um pode ser mal para o outro. Esse autor, que eu gostava muito dele, ele responde essa pergunta de forma muito categórica. Ora, bom e mal é aquilo que eu faço, né? É muito simples, é você saber qual é a consequência que você vai gerar na vida do indivíduo. Por exemplo, se eu pego alguém na mentira e desmascaro essa pessoa na mentira, ou então corrijo, exorto essa pessoa com amor e às vezes até com aspereza, mas buscando o bem dela, e ela entende isso, eu estou fazendo bem para essa pessoa e não o mal. E qual é o problema hoje em dia, por exemplo, da nossa sociedade? É exatamente esse egoísmo, das pessoas só acharem que quem as ama é quem fala aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que elas precisam ouvir, né? E sobre isso, e já começando a entrar um pouco na visão bíblica, o sábio Salomão fala de forma muito categórica o seguinte: olha, se você corrige uma pessoa e essa pessoa ela te odeia, essa pessoa é tola, né? Se você corrige e ela ouve e entende o que você está dizendo e aceita a sua correção, ela é uma pessoa sábia. Isso é muito, muito evidente na palavra. E aí o apóstolo Paulo, regulando as relações que existem dentro da igreja, ele nos passa a seguinte mensagem com relação ao erro, por exemplo, do nosso irmão. Se eu ver o meu irmão errar, se eu ver o meu irmão pecar, eu tenho que ir até o meu irmão e declarar-lhe o seu pecado e corrigi-lo, para que ele não peque. Isso isoladamente. Se o meu irmão ele não aceitar a minha correção, que eu chame uma testemunha. Se ele não reconhecer, que eu chame a congregação. E se ele continuar no pecado, que eu o rejeite. Por quê? Porque aquele pecado está fazendo mal para a pessoa, está fazendo mal para a comunidade cristã. Então, quando nós tomamos as nossas decisões, nós tomamos as nossas decisões pautados em alguma coisa. Nós não tomamos decisões pautados em uma folha branca, que não existe absolutamente nada. Eu não mato porque existe um código penal que diz assim, ó, se você matar, você vai ser preso. Eu não faço isso, não é por conta do código penal. Eu não faço isso porque eu sei que isso é algo errado. Tá entendendo? Se eu sei, por exemplo, que um entorpecente ele causa mal a uma pessoa, por que eu vou estimular essa pessoa a ingerir um entorpecente? Por que eu vou querer que ela siga por esse caminho? Tem um livro aqui em casa, eu falei isso num giro de notícias, eu peguei, mostrei, né? Eu acho que foi o penúltimo vídeo, ou foi o último vídeo, onde eu falo de uma pessoa, de um jovem que está dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco, e ao que tudo indica, esse jovem apresentou um TCC que defendia o uso de drogas. Ora, eu pego o livro de Gittel, né, falando sobre substâncias entorpecentes, e o primeiro capítulo dele já traz um estudo de caso relacionado à bebida alcoólica, à cerveja, onde ele traz duas moças, duas amigas, uma bebe de horrores, isso não traz nenhuma influência negativa sobre a vida dela, enquanto que outra bebe pouquinho, e aquele pouquinho já foi o suficiente para destruir a vida dessa moça. Então, quando nós paramos para... E ele traz outros casos, tá, nesse livro. Então, quando a gente para olhar isso, a gente, por exemplo, tem estudos que mostram que o uso da maconha nos jovens causa retardo e outros problemas. Por que eu vou estimular uma pessoa a ir por esse caminho? Ah, porque ela quer. Beleza, a pessoa quer jogar na ponte, tu vai estimular a pessoa a jogar na ponte? Tu não vai fazer isso. Se eu tenho um amigo que ele está entrando numa depressão e que aquela depressão, você está vendo que vai levar ele para um suicídio, ora, o que é que eu vou fazer para proteger esse meu amigo? Obviamente, eu vou fazer de tudo para protegê-lo. Eu vou tentar conversar com ele, eu vou tentar conversar com os pais dele, com os amigos, os outros amigos, tentar criar uma corrente, tanto de amor quanto de oração, para tentar salvar aquela pessoa daquela situação específica,
Vocês estão entendendo? Por quê? Porque eu estou vendo que aquilo está direcionando ele para o mal. Mas se de outro lado, isso é a minha ação, eu acho que seria algo que eu faria tranquilamente em favor de um amigo meu, que é o que eu sempre fiz ao longo dessa minha vida toda. Inclusive, alguns amigos meus, há uns anos atrás, ficavam até com raiva, né? Porque eu chegava e dizia, cara, tu tá errado. O cara ficava... Mas eu tava vendo que o cara ia quebrar a cara. E ele acabava quebrando a cara, né? Da mesma forma aconteceu isso comigo. Mas enquanto existem pessoas assim, com essa natureza, você de outro lado tem pessoas com outra natureza totalmente diferente. Natureza que estimula você para o mal. Cara, dane-se, vai aí, mete bronca, enche a cara. Não fuma maconha, trai tua esposa. Quando eu trabalhava num estágio, eu já estava namorando com a Amanda, em determinado momento, chegou um cara pra mim, ele tinha na época um carrão, tipo, topado mesmo, pra lá de 150 mil reais e lá vai o trem. Esse cara chegou pra mim assim e disse assim, ó, fulaninha tá afim de tu, né? Eu já tava namorando com minha esposa. E eu disse, macha, tu quer meu carro pra tu sair com ela? Vai lá, pô, mete bronca, eu te empresto dinheiro. Tipo, o cara tava me dando o carro dele, o cara tava me dando dinheiro pra eu ir pra um motel com uma moça e eu ia ter minha esposa. Então veja, da mesma forma que você tem pessoas, eu rejeitei, lógico. Da mesma forma que existem pessoas que são regidas por uma natureza boa, que pondera a relação causa e efeito e sabe que aquela relação de causa e efeito levará o indivíduo ou levará ele mesmo para um precipício, do outro lado, e essas pessoas não tomam decisões que as levarão para os precipícios, nem estimulam outras pessoas a fazerem isso. De outro lado, a gente tem as pessoas que fazem justamente o contrário. Elas estão indo por um caminho ruim e elas pioram o seu estado. É praticamente assim, abre aspas. Já tá tudo uma bosta mesmo, vamos embora. E aí pisa no acelerador. E qual é o resultado para a vida dessas pessoas? E aí você tem de outro lado também o quê? Pessoas, essas mesmas pessoas que estimulam outras a irem por caminhos terríveis. E que, por sua vez, no momento de dificuldade, pulam fora e deixam, né, os seus amigos com a bomba sozinhos. Né? A gente tem um exemplo muito interessante, por exemplo, o exemplo da Sarah Winter, né, que no relato dela de quando ela se tocou aonde ela estava, ela declara que as influências dela, os amigos dela, induziam ela aquele caminho, aquela vida, e ela ia achando que era aquilo ali mesmo, e as pessoas diziam, não, tô com você. No dia que ela estava grávida do filho, parece que ela ela tentou abortar uma criança, se eu não me engano foi isso, e aí ela começou a passar mal, ligava para todo mundo, ninguém atendia a menina, falava com os amigos, não, a gente tá indo pra aí, ó. E ninguém dos seus amigos aparecia. Se fosse alguém realmente que se preocupasse com ela, a pessoa iria para lá, não faria cerimônia, iria para lá para socorrer a Sarah. O próprio professor Olavo de Carvalho fala que o que fez a ficha dele cair com relação ao comunismo foi exatamente o que o movimento fazia com as pessoas que não se enquadravam nem se encaixavam dentro do movimento. Ele tinha um amigo dentro do movimento, né? E esse amigo, porque contestou determinada ordem, determinada autoridade, foi execrado pelas outras pessoas, entrou numa vida miserável. Né? E parece que ele também tem até uma dívida moral com um indivíduo que era amigo pessoal dele, que ele colocou dentro do movimento comunista, que foi morto dentro do movimento comunista. Né? Então, quando a gente olha isso daí, a gente fica parando e pensando, poxa, né? Por que as pessoas tomam essas decisões? Olha, muitas pessoas dizem, João, é porque você não vive num contexto, olha, minha família, ela não é rica, ela não veio de uma origem rica. Minha mãe, só Deus sabe que minha mãe passou, minha tia passou, meu tio passou para chegar onde eles estão hoje, com todas as dificuldades do mundo. Eles moravam em favelas, eu não cheguei a morar em favela, mas eles moraram em favela, e nenhum dos três é bandido. Então existe uma lei moral, existe uma lei interna que rege o indivíduo. Se a pessoa opta por seguir um determinado percurso, um determinado caminho, é porque existe algo que precede esse caminho na vida dessa pessoa. E essa lei rege a vida dessa pessoa de uma determinada forma, para um determinado caminho.
Então a gente não tem como falar em liberdade plena do indivíduo, nem ninguém é plenamente livre. O mundo não nos fornece essa liberdade plena. Nós somos fisiologicamente limitados pela idade, pelas adversidades, pelas doenças congênitas, né? Pelas influências externas. Você liga uma propaganda na televisão, daqui a pouco tu tá pensando, tu tá com o celular top, tu viu alguém com iPhone, né, que tu gosta no Instagram, principalmente as meninas. Ah, eu quero iPhone. O cara, ele vê um carro, o cara vê um computador, o cara vê um estilo de vida, tipo, que padrão, ele, pô, é isso aí que eu quero. Você sofre influência, então você não é livre. Ninguém é livre. Você tá entendendo? Não existe um conceito de liberdade plena. Quer dizer, existe o conceito, mas ele é totalmente irreal. Ele não habita dentro do mundo fático. Eu tava, para terminar, eu comecei a ler o livro, né, do Marquês de Sade. Eu li poucas páginas e eu já fiquei horrorizado com aquilo ali. E lendo a história da vida do homem, como foi que ele morreu? Ah, João, mas ele aproveitou a vida. Como foi que ele morreu? O que foi que ele construiu? Uma história de libertinagem, uma história... Tem para algumas pessoas isso é algo lindo, isso é algo maravilhoso. É isso que elas querem. Pois bem, isso é o que rege a sua vida. Agora, a minha não. Eu olho isso e eu fico escandalizado. E, cara, isso vai dar ruim. Isso é errado. O que foi que essa pessoa construiu? Né? Os filhos dessa pessoa. Tem uma filha. Então a gente pensa antes. Pensa primeiro nos meninos. Coisa que a gente não fazia antes, quando era inconsequente. Você está entendendo? Então a lei que me rege já é outra. E eu não posso exigir que você seja regido pela minha lei, nem vice-versa. Eu sou um indivíduo. Acho que a gente tem que sentar e argumentar a respeito do que seria o bem comum. Como essas coisas, essas escolhas, elas poderiam impactar negativamente a nossa sociedade e tomar uma decisão consciente. Mas isso hoje é praticamente impossível, é muito difícil. Né? E praticamente assim, para terminar, eu só lembro a passagem do apóstolo Paulo, que ele fala que ele é escravo de Cristo. Escravo da graça de Deus. Porque Deus escolheu Paulo. E Deus direcionou a graça sobre a vida de Paulo. E a partir daquele momento que ele encontrou essa graça irresistível de Deus, ele nunca mais foi o mesmo homem, ele mudou radicalmente. Então, assim, não existe liberdade plena, tá, gente? Nós somos escravos daquilo que nós somos, o que acreditamos, ou então das leis espirituais que regem a nossa história, a nossa vida. Por mais injusto que isso pareça. Mas é assim a realidade, um dia tudo isso nos será revelado do porquê. Assim eu creio, e é sobre esse pensamento que eu me submeto tranquilamente. Afinal de contas, como diz Leonardo Gonçalves em uma de suas músicas, né? Não há nada de vergonhoso que a gente servir alguém maior e melhor que a gente. Eu espero que esse vídeo tenha edificado você de alguma forma. Que Deus abençoe, um abraço e tchau.